E esse dólar, hein? Será que vai abaixar? Por que está subindo tanto? Eu devo comprar agora ou esperar até mais próximo da minha viagem? Bem-vindo a mais um vídeo do Um Bilhete, por favor. Meu nome é Nilson Júnior e o papo hoje é sobre dólar. E para começar, uma constatação: o dólar não vai baixar. Isso é um fato. Mas nesse vídeo nós vamos abordar vários temas e eu vou dar 5 dicas para você que precisa de dólar porque você vai viajar assim como eu. Então fica ligado e o primeiro assunto é como o mercado de dólar funciona. Já teve dúvidas sobre isso? Então vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Diferente do que muita gente acha, o dólar não é controlado pelo governo. Quem controla o dólar são os bancos e as instituições financeiras com a velha lei da procura e da oferta. O que isso significa? Significa que quando tem muito dólar no mercado, o valor abaixa porque os bancos precisam vender, e quando tem pouco dólar no mercado, como é o caso do que está acontecendo agora no Brasil, o dólar sobe, porque obviamente os bancos e as instituições financeiras desejam lucrar com isso. O governo tem influência sobre isso? Claro que tem, mas são muitos os fatores, e não só o governo que define qual é o valor do dólar. Uma coisa que é importante notar é que quem define mesmo o valor são os bancos, e aquele valor que você vê na capa dos sites e que você vê nos jornais é um valor de referência, é o valor da média que o Banco Central calcula do que os valores foram vendidos durante aquele dia. Então, por exemplo, não quer dizer que se o dólar está por R$3 hoje, é que realmente todos os lugares vão ser R$3. Vai ter gente vendendo por R$2,80, vai ter gente vendendo por R$3,40. O que o Banco Central divulga e o que os jornais divulgam é a média dos valores negociados naquele dia. E isso é uma referência para os próprios bancos e instituições financeiras, assim como os investidores e nós, que somos turistas, precisamos saber mais ou menos como é que o dólar está sendo vendido. Mas se uma instituição quer vender o dólar por R$5, ela tem total poder sobre isso, ela tem total liberdade para fazer isso, porque o Brasil não controla esses valores de venda de dólar. E aí vamos para a segunda pergunta mais importante dessa questão: por que o dólar está ficando mais caro? Bom, já sabemos que o dólar acaba subindo porque há pouca oferta, ou seja, tem pouco dólar no mercado brasileiro. E isso acontece por diversos fatores, nacionais e internacionais. Por exemplo, um cenário como no Brasil atualmente, de juros baixos e inflação muito alta, afasta investidores. Isso quer dizer que os investidores que deveriam estar colocando bilhões e bilhões de dólares no Brasil estão colocando em outros países no momento. E por isso o dólar acaba ficando mais caro. Um outro exemplo para entender muito bem isso são os Estados Unidos, que estão saindo de uma crise. E o que aconteceu por lá? O governo americano aumentou os juros porque a economia está um pouco mais fortalecida. Esse aumento dos juros atrai os investidores, porque os investidores querem lucrar com os juros do dinheiro que está circulando no país. Consequentemente, esse dinheiro que está indo para os Estados Unidos está não indo para o Brasil, o que não acontecia até pouco tempo atrás, quando nós vimos o dólar bem mais baixo do que está acontecendo agora, quando os juros brasileiros eram um pouco mais altos do que os dos Estados Unidos e os investidores preferiam trazer o dinheiro para cá. Mas é importante deixar uma coisa clara: num país que tem uma situação econômica favorável, que está com juros um pouco mais altos que atraem investidores, que tem situações que favorecem os investidores, muito dinheiro entra e aí o valor cai. Ou seja, assim que o Brasil for novamente um país que atraia investidores de grande porte, muita moeda vai entrar, o valor do dólar cai e, vamos combinar aqui entre nós, os viajantes agradecem. E aí vem a pergunta de $1 milhão: onde é mais barato comprar dólar? Geralmente comprar dólar sai mais barato se você é correntista de um banco e vai diretamente nesse seu banco, principalmente os bancos públicos como Caixa e Banco do Brasil, que vendem a cotações um pouco mais baixas. Correntistas de bancos privados também têm um pouco de desconto na compra, mas nem sempre compensa, por experiência própria que eu já pesquisei em vários bancos. Ah, mas então, Nilson, como é que eu faço para comprar os meus dólares que eu estou precisando para viajar? Pesquisa. Pare de ser preguiçoso, vá no Google, pesquise as casas de câmbio da sua cidade, pegue o telefone e comece a ligar para todas elas. A diferença pode ser de até 15 centavos por dólar. Isso é uma diferença abismal quando você calcula o montante da sua transferência. Porque às vezes a gente pensa assim, só 15 centavos nem vai fazer diferença. Mas pegue isso para uma viagem de uma família de 4 ou 5 pessoas, por exemplo, e multiplique por todo o dinheiro que todo mundo vai gastar. É muita diferença. Então, pegue o telefone e comece a ligar para todas as casas de câmbio da sua cidade. As casas de câmbio têm que ser autorizadas e reconhecidas pelo Banco Central. Então, antes de fazer negócio, acesse o site do Banco Central e confira se a casa de câmbio que você escolheu está certificada e autorizada para vender dólar. Isso evita muitos problemas no exterior. E agora vamos para o grande destaque desse vídeo: 5 dicas para você economizar na sua próxima viagem que você precisa utilizar dólar. E a primeira dica é: evite usar cartão de crédito no exterior. Existem diversas formas de levar dinheiro, como por exemplo dinheiro vivo,
Traveler Checks, que são os cheques de viagem, cartão de débito do seu banco, cartão VTM, que são aqueles cartões pré-pagos, e tem o cartão de crédito. Muita gente gosta de usar o cartão de crédito porque acumula milhas, mas é importante notar que o cartão de crédito, além de ter uma cotação muito alta do dólar, incide 6,38% do imposto IOF. Além disso, tem um outro grande problema com o cartão de crédito. O dólar que você vai pagar não é o dólar do dia da compra, mas sim o dólar do fechamento do cartão. O que é que isso significa? Eu vou te explicar. Você comprou algo hoje com um dólar a R$3, por exemplo, quando você está lá nos Estados Unidos viajando. Você acha que vai pagar esses R$3 por cada dólar que você pagou, mas o seu cartão só fecha daqui a 15 dias. E aí pode acontecer que no dia do fechamento do cartão daqui a 15 dias, o dólar já esteja R$4. Isso significa que você vai pagar R$4 e não os R$3 do dia que você realmente efetuou a compra. É claro que também o dólar pode abaixar e você acabar pagando menos, mas como não temos bola de cristal, é melhor não arriscar. Então evite usar cartões de crédito nas suas compras no exterior. Segunda dica é: compre dólar aos poucos. Essa é uma dica para quem não tem que viajar agora, logo daqui a 1 ou 2 semanas. Se você, por exemplo, vai viajar daqui a 6 meses, divida o valor que você quer comprar de dólar. Por exemplo, você quer comprar $6.000, divida e compre $1.000 a cada mês. Por que isso é importante? Porque você vai comprar não o dólar mais barato, nem o dólar mais caro, mas sim a média dos dólares desse período. Se você deixar para comprar tudo agora, o dólar pode descer amanhã, e se você deixar para comprar tudo na hora da viagem, o dólar pode crescer muito. Ou seja, não tem como adivinhar esse tipo de coisa. Então compre aos pouquinhos, divida o valor total, cada pouquinho por mês, e assim você vai comprar pela média e não vai nem ter prejuízo, nem ganhar muito, mas vai ter uma média interessante. Terceira dica: planeje a viagem com antecedência. É impressionante. Hotéis, passagens aéreas e aluguel de carro são algumas das coisas que podem até ter 50% de desconto se você compra com 6 meses ou mais de antecedência. Então o importante é planejar, revisar as suas datas. É óbvio, eu sei, nem sempre dá para fazer isso. Às vezes você tem uma férias daqui a pouco tempo, às vezes você não pode tirar férias quando quiser. Mas se você tiver essa oportunidade, planeje as suas férias e reserve as coisas com antecedência. Você vai pagar muito menos e esse resultado, no final das contas, pode ter uma economia de 35% a 45% no total da sua compra, ou seja, quase metade do preço. Além disso, essa dica tem uma coisa muito bacana: você pode pagar tudo antes mesmo de ir para a viagem. Ou seja, quando você embarcar daqui do Brasil, as suas contas lá no exterior já vão estar pagas e o dinheiro que você vai gastar lá, você vai pagar depois que voltar e não vai acumular tudo de uma vez. Isso é uma dica muito bacana para que você não tenha um monte de dívida caindo no seu colo ao mesmo tempo quando você volta da viagem e só quer lembrar dos bons momentos. Quarta dica: dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, o que eu levo? Dinheiro vivo é a melhor opção para quem quer economizar hoje em dia. Quando você troca por um cartão de crédito ou cartão de débito e até os VTMs, você vai pagar o IOF de 6,38%, como nós avisamos. Para quem troca dinheiro vivo, o IOF é de apenas 0,38%. É muito menos, você paga muito menos taxa. E imagine isso multiplicado pelo montante total da sua viagem. É muito menos taxa que você tem que pagar. Agora, claro, dinheiro vivo tem os seus problemas, como por exemplo a segurança. Não é porque você está no exterior que vai ser totalmente seguro viajar com o dinheiro na mão. Então a minha dica é: sempre quando você sair para passear lá no exterior, só leve o dinheiro que você vai gastar no dia e deixe o resto guardado no cofre. Não guarde de maneira nenhuma na mala, debaixo do colchão, dentro de alguma carteira. Não, guarde no cofre do hotel. É muito importante que o hotel tenha um cofre onde você possa guardar o seu dinheiro e os seus documentos principais. E naquele dia você só sai com o dinheiro que você vai precisar para usar durante o seu dia de passeio. Assim você corre menos riscos e mesmo que aconteça algum problema, como ser assaltado, por exemplo, ou furtado, que é mais comum nas grandes metrópoles pelo mundo e até em Orlando e Miami, aonde muitos brasileiros vão, aí você só vai perder o dinheiro daquele dia e pode continuar no outro dia com o restante do seu dinheiro. Óbvio, cartão VTM, cartão pré-pago, cartão de crédito é muito mais seguro, mas para quem quer economizar, dinheiro vivo. Quinta e última dica: cuidado com as datas. Como eu falei antes, eu sei que às vezes não dá para planejar, mas viajar no Réveillon, Carnaval aqui do Brasil ou férias de julho pode significar uma viagem até 10 vezes mais cara. É isso mesmo, 10 vezes mais caras. Passagens aéreas e hospedagem, que são grande parte do orçamento total da viagem, fica muito mais caro caso você viaje nessas épocas de altíssima temporada. E aí quando você ainda bota custos como alimentação, transporte, gastos do dia a dia, lembrancinhas que você vai comprar, que
todas vão ficar mais caras. Nessas épocas de alta temporada, o seu orçamento chega a números exorbitantes e aí muita gente acaba desistindo da viagem. Mas tem uma dica: viajar apenas uma semana e meia depois dessas grandes datas pode significar uma grande economia. Em vez de viajar no Réveillon, segura um pouquinho e viaja uma semana e meia depois do Réveillon, que os preços já estão lá embaixo. Férias de julho, um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Às vezes, 3 ou 4 dias podem fazer a diferença para você economizar 5 vezes o valor que você ia gastar durante a sua viagem. Então, para conseguir realizar a viagem dos seus sonhos, repense as datas sempre que possível e pesquise uma semana antes e uma semana depois da data original que você estava procurando para ver se não economiza muito mais dinheiro. É isso, esse foi o vídeo de hoje falando sobre dólar, que é uma questão que todo mundo está preocupado, principalmente quem vai viajar. E eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês curtiram, não se esquece de dar um joinha aqui que ajuda pra caramba e de compartilhar os vídeos para os seus amigos que também estão indo viajar e têm essas dúvidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo, tem vídeo novo aqui de viagem todo dia. Qualquer dúvida sempre coloca aqui nos comentários, é muito bom ter vocês aqui comigo. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima e boa viagem!